agora o Evangelho. Hoje não se diz proclamação, paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas do sumo sacerdote e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procuras?" Responderam: "A Jesus de Nazaré." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu," eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntaram: "A quem procuras?" Eles responderam: "A Jesus de Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procuras, então deixa que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perderei nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Não vou beber o cálice que o meu Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus pegaram Jesus e o amarraram. Conduziu primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Naquele ano, foi Caifás que deu aos judeus o conselho de que preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido como sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertence também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas faziam uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles enquanto entretanto o sumo sacerdote entregou Jesus a respeito de seu discípulo e de seu ensinamento. Jesus respondeu: "Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem.
nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: Se responde mal, mostrai em que mais se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava ali em pé, aquecendo. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros, nem puderam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que ocasião apresentai contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o traria entregue a ti. Pilatos disse: Tomai o vosso mesmo, julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino não fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é, não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu diz, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Eu vou dar continuamento aí no outro vídeo, porque esse não dá para terminar.